12, quero falar sobre um outro tipo de crime, e crime de ódio, né? E que tem se proliferado ao longo das últimas semanas, dos últimos dias. E eu queria te ouvir, Zaidan, pelo que a gente tem visto em redes sociais, no que diz respeito ao Papa Francisco. Tem muita gente, mas muita gente. E a internet e as redes sociais, um arcabouço do que há, de muitas coisas positivas, mas do que há de pior. E muita gente tem usado as redes sociais para manifestar desejo de que tudo de pior aconteça com o Papa Francisco, porque entende que o Papa Francisco pensa diferente daquilo que ele pensa. E pelo que muitos padres e bispos estão dizendo, são manifestações de pessoas que se dizem católicas, né? Não só se dizem cristãs, mas especificamente do ramo católico, ou seja, da mesma fé e do mesmo rito, da mesma liturgia professados pelo Francisco. E há uma covardia explícita, porque o cara acha que na rede social toda a canalice da qual ele é portador, ela pode ser manifestada, não é? Porque ali ele não está cara a cara com ninguém. Ele não diria essas coisas cara a cara com o Francisco. Não por medo físico, mas por falta de coragem de dizer isso, de sustentar isso. Mas ali na rede social, o cara se sente imune, se sente absolutamente protegido. O que não é verdade. Se ele comete um crime com as palavras, ele vai ser encontrado. Ele pode ser encontrado. Ou se ele comete um crime usando a tecnologia, ele vai ser encontrado. Nesse caso, onde está o crime? Você não vai tipificar, porque ele não está ameaçando, ele está desejando. E alguns dizem que estavam usando o verbo rezar, que é usado pelos católicos, né? Os protestantes usam orar, mas que eles estavam rezando para que ele morresse. E xingando, disso e daquilo. Isso não afeta em nada o Francisco, a saúde do Francisco, a condição espiritual do Francisco. Nada, absolutamente nada. Ele já foi xingado várias vezes, inclusive pelo Milei, pelo presidente do país onde nasceu o Papa Francisco. Foi xingado. Depois o Milei pediu desculpas e tal. Mas, por exemplo, não se manifesta agora quando o Papa está doente. É um dos que alimentaram essa corrente de ódio, não é? O fascistinha. Mas a minha preocupação é com essas pessoas, viu, Ronaldo? E elas devem entender, ainda que elas estivessem falando de um ímpio, eu quero lembrar, já que vocês se dizem cristãos, então vocês creem na Bíblia. E no livro de Ezequiel, por exemplo, Deus diz ao profeta Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele quer que o ímpio se converta. Que ele não tem prazer algum na morte do ímpio. Ele só quer que o ímpio se converta do seu mau caminho. E se Deus não tem prazer na morte de um ímpio, vocês vão pedir a Deus pela morte de alguém que vocês odeiam? Mudem isso. Próxima vez que for falar com Deus, se ajoelhe, se arrependa, peça perdão. Jesus disse o seguinte: está escrito, não matarás, que aliás é um dos mandamentos. Esquecido, né? Não matarás. E ele acrescenta, eu porém vos digo, que aquele que odeia no seu coração, ele já está matando. Assim como ele disse que está escrito, não adulterarás, outro mandamento. Eu porém vos digo que aquele que olhar com a malícia, com a maldade, com a concupiscência, já está cometendo adultério. O pecado já está no coração, independentemente do ato.
Vocês não vão matar o Francisco. Mas ao desejarem a morte, vocês estão com um grande problema, não ele. A justiça humana não fará nada. Isso não se tipifica como crime. Vocês não estão ameaçando, planejando. Estão só desejando. Não está tipificado como crime. Mas vocês se dizem cristãos. Então sabem que a justiça humana, o que é chamado de justiça humana, a estrutura judiciária das sociedades humanas, ela reproduz o que é o ser humano. Sua corrupção, suas falhas, suas omissões. A justiça de Deus, não. Mas ele é compassivo e misericordioso. E vocês têm todo o tempo que lhes resta de vida para se arrependerem, para buscarem o perdão de Deus. Vocês não estão pecando contra o Francisco. Vocês estão pecando contra Deus. Não é porque é o Papa. Eu sou cristão, mas não sou católico. Não é esse o ponto. Então, se eu não sou católico, eu tenho divergências teológicas em relação ao Francisco. Não importa. Vocês estão combatendo o Francisco pelo que ele pensa, mas eu espero que vocês mostrem no Evangelho, que deve ser o único parâmetro, onde ele erra. Ao falar dos pobres, ao defender o socorro aos pobres, ao defender a misericórdia, ao defender o combate à ganância destruidora, ao defender o fim da opressão de um homem sobre outro homem, de uma classe sobre outra classe, onde no Evangelho ele está errado. Se o Evangelho é base de tudo isso que ele tem dito. Então, aqui não é o caso de divergências doutrinárias. Não é? Ele é católico, eu não sou católico. Eu sou cristão, ele também é. A questão é, o que ele faz que é contra o Evangelho? Que é contra a palavra de Jesus Cristo. O que ele faz, o que ele diz que contraria a palavra de Jesus Cristo. Vocês estariam hoje entre os que atirariam a primeira pedra na mulher adúltera? E Jesus só disse isso: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Alguém aí poderia ter atirado a primeira pedra? Não tem pecado? Vocês, quando Pilatos perguntou: quem eu liberto? Este homem ou Barrabás? Um criminoso. E a multidão gritou: solte Barrabás, Barrabás, Barrabás. E teria de ser assim, porque ali está a representação do grande ato de Jesus. Ele morreu no lugar de Barrabás. É uma representação de que ele morreu no lugar de todos nós. Do Francisco e de vocês. Ainda é tempo. Isso não vai afetar em nada o Francisco. Esse ódio foi colocado em vocês por outros homens, por ideologias. Isso é como um veneno que foi injetado na alma de vocês. Vomitem esse veneno. Senão, vocês serão mortos espiritualmente por esse veneno. Vomitem esse veneno e se arrependam.